dia, eu sou Lucas Lopardi Franco, eu vim aqui em nome do nosso projeto de extensão da Universidade Federal de Alfenas, a Voz da Ciência, para dar continuidade. Eu sou professor na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal de Alfenas e eu faço parte desse projeto e a gente está mobilizado nesse momento, concentrados no objetivo de contribuir com conteúdo para a pandemia Covid-19, né? E dentro dessa proposta, a gente tem recebido muito questionamento sobre o problema de toxicidade dos fármacos que estão sendo estudados para a Covid-19. Então, por que os fármacos que são candidatos, por que esse estudo não é mais eficiente? Por que tem o problema de toxicidade, né? Hidroxicloroquina, que num primeiro momento parecia ser uma boa solução, quais foram as barreiras que a ciência confrontou e confronta frente à hidroxicloroquina por conta da toxicidade, né? Muita gente tem sofrido os efeitos colaterais do tratamento. E o que é isso? Então hoje eu vou trazer aqui um pouquinho sobre isso de forma resumida, mas eu acredito que vai ajudar a esclarecer um pouco essa ideia. Então eu trouxe aqui, olha só, esse gráfico aqui ele parte da concentração plasmática pelo tempo. Então, resumidamente, o que é isso? Se você tomar um medicamento, chegou a tomar um medicamento, tomou um comprimido, ele no nosso organismo ele vai começar a distribuir pela corrente sanguínea por todo o nosso organismo. Isso a gente chama de biodistribuição. Esse processo de biodistribuição ele vai chegar num nível de concentração no sangue a partir do tempo, desde o tempo que você tomou o remédio. E isso que está aqui, ó, é exatamente isso, é a concentração pelo tempo, que vai nos dar possibilidade de ação terapêutica. Na farmacologia existe uma linha que tem um corte aqui, ó, que isso é de fármaco para fármaco. Tem fármaco que essa linha, a concentração no sangue para ele ter eficiência é menor, tem fármaco que é maior, eu trouxe aqui só um esboço geral. Essa linha aqui seria o quê? Ó, concentração mínima efetiva. O que é isso? É a dose que eu preciso ter desse fármaco para ele ter ação terapêutica. Existe uma outra faixa, ó, que está aqui em cima, que é a concentração máxima tolerada. E o que é isso? É o máximo de concentração que eu posso ter desse fármaco no sangue para que o meu organismo, de uma forma geral, tolere os seus efeitos colaterais. Então tem fármaco que essa faixa aqui é menor, tem fármaco que essa faixa aqui é mais acima, e isso varia, né, isso é tudo construído em cima de estudos e de resultados. E esse intermediário aqui é o que a gente chama de faixa terapêutica. Então, se você tomar doses abaixo, ó, aqui é a concentração verde que eu fiz aqui agora, ó, é uma concentração, ele tem uma concentração no sangue menor. Eu tomei uma dose menor, ao invés de eu tomar um comprimido de 50 mg, eu tomei um de 10. Então, se eu tomar uma concentração menor, um comprimido de dose menor, pode acontecer, nesse exemplo, dele não alcançar o nível terapêutico desejado. E se eu tomar 2, 3, 4 desse comprimido, aumentar a concentração dele no sangue, eu corro risco, nesse caso, de eu estourar o limite tolerado pelo organismo. E aí, o que é isso então? Isso que está em azul é a chamada faixa terapêutica. Então significa que aqui é onde eu tenho o ideal, né? A faixa ideal de ação de um fármaco. É onde, conforme eu tomo o comprimido, ele tem o efeito desejado com um nível de segurança distante dos meus efeitos colaterais. Porque se a concentração dele for maior e estourar, eu tenho muitos efeitos colaterais, efeitos tóxicos, cada fármaco vai ter o seu. E se eu tiver doses muito menores, eu tenho o que é chamado de efeito subterapêutico. Ele não vai me dar o efeito que eu quero, ele não vai funcionar para o que eu quero. Então tem fármaco que tem essa faixa terapêutica bem extensa. Então eles são fármacos seguros. Você pode tomar às vezes 2 comprimidos, 3, que você não estoura essa dose. Tem fármaco que essa faixa terapêutica é menor. Então se você tomar pouco, você não sente o efeito, ele não tem o resultado esperado, mas se você tomar muito mais para aumentar e ter o efeito, você estoura. Então é dentro desse modelo, e aqui é um modelo simplificado, tá? Mas é dentro desse modelo que se trabalham os estudos de efeito colateral, subterapêutico e na busca pelo efeito terapêutico.
Aí agora a gente vai contextualizar no caso da hidroxicloroquina. Qual que é o problema da hidroxicloroquina? É porque no caso da hidroxicloroquina, o esboço dela é mais parecido com esse aqui, ó. Então ela tem uma faixa terapêutica bem menor, bem mais estreita, tá vendo? Então ela tem eficiência para COVID, alguma. Isso já foi descoberto in vitro, tem alguns resultados positivos, outros negativos. Mas qual que é o grande desafio? É que de uma forma geral, quando você toma hidroxicloroquina, você fica em muito tempo no efeito subterapêutico. E quando você aumenta a dose nos estudos, você estoura muito rapidamente os efeitos colaterais. Então essa faixa ideal ainda não foi encontrada. Então é por isso que a gente continua, por isso que se continua, né, que existe uma continuidade na pesquisa de outros fármacos. Ela não foi abandonada, mas diversos outros candidatos estão em estudos, porque o ideal é buscar algo que tenha eficiência distante dos efeitos colaterais, para a gente não sofrer os efeitos colaterais do tratamento, que em muitos casos podem ser pior do que o tratamento. Aí você imagina, você já está sofrendo os efeitos de uma doença, toma um fármaco e sofre os efeitos desse fármaco, que pode ser problema cardíaco, problema respiratório, né? Então existe um monte de desafio a ser feito nessa área e encontrar a faixa terapêutica é um desses desafios. E isso, no caso da hidroxicloroquina, até agora ainda não se encontrou uma faixa segura de trabalho, então é por isso que continuam buscando, né, o ideal, o fármaco ideal, um fármaco que resolva o problema e não apresente mais efeitos colaterais do que a própria terapia. Então, resumidamente é isso, né? Resumidamente é esse o desafio que a gente busca. Eu espero que tenha ajudado um pouco a esclarecer essa área da farmacologia principalmente esse desafio da janela tóxica, né, do nível tóxico, a janela terapêutica e a subdose. Então, resumidamente, o objetivo desse vídeo é esse, esclarecer um pouquinho desses duelos, desses desafios, em cima dos questionamentos que a gente recebe. E é isso.